E também nas redes sociais, ao vivaço no facebook.com/transapostos e até mesmo nos 90,3 para mais de 50 cidades do sul de Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Eu quero falar para você, galera, da Caroline Tour. Tá a fim de viajar, vai entrar de férias. Aliás, eu estou sentindo, Laura, que as minhas férias estão chegando. Eu estou sentindo que você não perguntou se você vai poder sair de férias. Quem te falou que a gente vai deixar? Então, mas eu não sei porquê, alguma coisa tá me falando que minhas férias vão chegar logo. E eu vou, claro, entrar em contato com a Caroline Tour, porque com a Caroline Tour você viaja pelos 4 cantos do país. É isso mesmo, ônibus confortáveis, tem viagem. Olha, você vai entrar em contato agora com a Caroline Tour pelo telefone 3722-7441, 3722-7441, tá certo? Escritório aqui na Assis Figueiredo, 1390. A Caroline Tour que chegou há pouco de Caldas Novas, né? Tio Delei tava lá naquelas águas quentes de Caldas Novas. Sim, delícia! Lembrando que tem viagem para São Paulo, saídas todas as segundas e sextas. Caroline Tour é parceiraça aqui do Transa News, dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, seguindo a nossa linha também, né, de ouvir os pré-candidatos a deputados aqui da nossa cidade. E hoje o nosso convidado, Dr. Carlos Mosconi, né, pré-candidato pelo PSDB. Bom dia, antes de mais nada, Dr. Carlos Mosconi, seja bem-vindo ao Transa News. Bom dia, Paulo Marcelo, satisfação estar aqui com vocês aqui nesse programa que tem uma audiência muito grande. Eu cumprimento vocês, inclusive pela iniciativa de trazer aqui os pré-candidatos aqui para ter uma conversa aqui com o pessoal aqui de Poços. De suma importância, Dr. Carlos Mosconi, até porque nós estamos literalmente nessa linha, né, de que Poços de Caldas possa ter novamente candidatos aqui da nossa cidade. Eu acho isso fundamental para o desenvolvimento do nosso município. O senhor é pré-candidato. Sou pré-candidato. A deputado federal. Exatamente. E eu estou de acordo com o que você diz aí. É importante que a gente tenha os deputados da terra, eleitos aqui, deputados da terra. O deputado faz muita falta para a cidade. Quando não existe o deputado, como é o caso nosso aqui, não temos nem representação em Belo Horizonte, nem em Brasília, a cidade paga um preço caro por isso. Eu, agora como secretário de saúde, que eu deixei agora relativamente há pouco tempo, eu senti na minha pele a falta que faz o deputado. Eu vi aí nas outras cidades os deputados levando emendas parlamentares de 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. E aqui para Poços de Caldas, absolutamente nada. Zero. O prefeito fez uma carta para 21 deputados federais que foram votados aqui e foram eleitos. Deputados que não são daqui. Dizendo que então ele estava cumprimentando, a carta foi feita no final do ano passado, cumprimentando os deputados que foram eleitos e que tiveram votos aqui em Poços e que esses votos contribuíram para a sua eleição e que agora o prefeito pedia então a retribuição deles, já que eles tiveram votos aqui em Poços de Caldas. Pois bem, dos 21, apenas um respondeu. Apenas um respondeu? 20 não, nem responderam. E este um que respondeu foi para dizer que não podia mandar nada para cá. Então o que acontece? Então eles vêm aqui, tem os votos aqui e vão embora, tchau e bênção, entendeu? Então é preciso que a população tenha essa consciência. Porque a pessoa vai votar, não estou gostando da política, a política está ruim, está péssima mesmo, é verdade, está uma vergonha. Mas o que nós podemos mudar isso é com a política. Essa é a verdade, a consciência das pessoas. Votar em bons candidatos, analisar os candidatos que se apresentam, se eles podem ser úteis, se eles têm uma vida boa, se eles têm uma vida correta, se são ficha limpa. E aí, pronto, é isso que pode mudar o Brasil, essa que é a verdade. E agora, votando em candidatos da terra. Eu sou adepto do voto distrital. Infelizmente, nós não conseguimos ainda aprovar o voto distrital. O voto distrital corrigiria isso em parte, porque os deputados que vêm de longe não poderiam vir mais. Nós poderíamos só votar aqui nos candidatos da nossa região, entendeu? Mas enquanto não tem o voto distrital, que seria o voto regional, na lei, vamos fazer isso na política, vamos fazer isso de forma, dentro de uma informalidade, vamos dizer assim. Vamos votar nos candidatos da terra, isso eu acho muito importante. Muito bem, Laura. E a vantagem de você ter o candidato da terra é o acesso, né, do povo ao seu candidato. Porque não adianta nada o candidato vir aqui,
fazer aqui a sua campanha, voltar lá pra Belo Horizonte, pra sei lá eu da onde ele é. Claros, pra Uberaba, e nunca mais ele dá as caras da cidade, né? Posta a fotinho no Facebook, visitou as termas, visitou aqui, visitou ali, pum, depois acabou. Tchau. Você sabe que é comum, Laura, quando se faz a pesquisa, fala assim, em quem você votou para deputado? A pessoa não se lembra mais. Não lembra. Isso é muito sério. Se o deputado é da região, é da cidade, naturalmente ele não vai ser esquecido. E a cobrança fica muito mais próxima, fica muito mais perto. Você tem acesso ao seu candidato, fica possível, né? Exatamente. E, doutor, o que o senhor acha, assim, sobre a questão de experiência? A gente sabe que o senhor tem várias passagens, né, como deputado estadual, federal. Esse acesso, saber o caminho mesmo, ter essa experiência também é essencial, né? Eu acho que isso é muito útil, isso facilita a vida tanto do deputado quanto do eleitor. O eleitor pode se sentir assim no direito de cobrar do deputado, ele tem o direito de cobrar. Ele pode cobrar, né? O deputado mora ali, naquele local ali, o endereço conhecido, o telefone do deputado é conhecido. Ele pode ir lá na casa dele cobrar, pode pegar o telefone e ligar para ele para cobrar. E pode levar também sugestões, isso é uma coisa muito importante. Conversar com o deputado, conversar com o seu representante e dizer, olha, nós estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, a saúde aqui está assim, a educação está assado, como é que nós vamos fazer com a segurança, o que nós podemos fazer? Enfim, essas coisas enriquecem muito o mandato e dão essa proximidade que precisa ter. Porque isso realmente é de grande utilidade, essa aproximação entre o eleito e o eleitor. E isso antes eu acho que antes o pessoal achava que os políticos eram intocáveis e não iam conversar, tinham medo, ou não acompanha tanto o cenário político, né? O senhor tem notado essa diferença ou não? Assim, o pessoal tá perdendo um pouco esse medo, conversando? O que o senhor tem notado disso? É interessante que é paradoxal isso aí, porque nesse momento que nós estamos vivendo, existe uma certa rejeição à política. Sim. A política está muito ruim, não quero saber, não deixa para lá, é uma roubalheira, é uma vergonha e tal. Mas, por outro lado, existe assim, olha, eu sei, mas nós precisamos aqui de ter o nosso representante, nós precisamos ter o nosso deputado. Então, existe uma certa tendência nesse sentido que aproxima as pessoas do pré-candidato, como é o meu caso. Eu ando aqui nas ruas e converso muito, tenho andado por aí até nessa condição de pré-candidato, e eu vejo assim um interesse muito crescente da população nas coisas daqui. E nessa questão de que nós ficamos diminuídos em não ter o nosso representante, entendeu? Não é possível que Poços de Caldas, que é a maior cidade do sul de Minas, é uma das cidades mais importantes do estado de Minas Gerais, não tem a sua representação. Todo mundo já assimilou isso muito bem. Moscone, nós estamos vivendo aí um período que a maioria das pessoas está pedindo uma renovação. Todo mundo querendo renovação. A gente vê isso em vários setores da vida e na política não é diferente. Mesmo por conta de todos os escândalos aí da política no cenário nacional. Como que você sente isso para as eleições aí para deputado? Olha, eu acho que a renovação é um caminho natural de todas as coisas, entendeu? Tudo tem que ser renovado, tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser refeito, tudo realmente tem que ficar novo. O sentido de renovar é isso, né? Fazer ficar novo de novo. Isso é o sentido natural das coisas, eu acho. Agora, acho que é um jeito também de limpar um pouco o que aconteceu no cenário nacional, né? Limpar o que está sujo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, você não pode renovar sem uma dose de experiência, compreende? Ninguém pode chegar lá em Brasília sem conhecer absolutamente nada, sem saber nada de política, sem saber como é que são as coisas aqui e ali, e isso vai funcionar. Não, eu acho que não. Eu acho que renovar, eu acho que o sentido dessa renovação é a limpeza que tem que ser feita. É a limpeza que tem que ser feita. Quer dizer, não dá para fazer política no Brasil da maneira como está sendo feita. Eu lamento que a gente não tenha aqui o parlamentarismo. Se nós tivéssemos o parlamentarismo, esse Congresso já tinha caído. Porque é difícil falar, bom, o Temer é o presidente, mas o presidente de que maneira? Cheio de denúncia como ele está aí agora. Os deputados vão votar lá e os senadores vão votar, mas como? Cheio de denúncia como todos eles estão. Todos eles não posso generalizar. E o mais engraçado é a gente ver a quantidade de candidatos presos que vão sair, candidatos. Gente, ficha sujíssima. Olha, ontem Gleisi Hoffmann ontem foi absolvida, inclusive. Mas você viu a bancada da segunda turma que absolveu ela? Então, isso é um absurdo. Agora, a absolvição dela, eu estava reparando, não foi porque ela não cometeu o crime. Todo mundo sabe que ela cometeu, que ela pegou aquele dinheiro, que levaram o dinheiro para ela, é porque não se... Falta de prova, né? Não se considera que a delação em si seja uma prova. Isso que eles consideraram lá.
houve a delação. Não, mas a delação não tem prova. Mas que prova? Então a prova que precisa ter é como aconteceu. Então foi filmado e tem a mala de dinheiro. Essa que é a prova. Mas e quando não tem isso, que não houve o crime? Claro que houve o crime. É ridículo. Tanto assim que eles consideraram que o dinheiro foi para ela e ela utilizou como caixa 2. Mas não foi crime ter chegado o dinheiro na mão dela? Que é uma incoerência muito grande. A gente comentou isso ontem. É engraçado demais, o pessoal véio. ser condenado, julgado por corrupção passiva. Tá na corrupção, tá ativo de todo jeito, né? Não tem essa, tá ali envolvido com dinheiro. Então a nossa legislação, ela tem aspectos muito falhos, porque como é que pode? Então, o deputado, esse negócio da ficha suja já foi um avanço. Ficha suja não pode ser candidato, não pode disputar a eleição. Tem até aplicativo agora que Mas até chegar na ficha suja, quantos anos vão para chegar na ficha, entendeu? É lento ainda. Como é que faz isso? Doutor Carlos, o senhor foi deputado estadual aqui em Minas de 2007 a 2011, federal, né, no período de 83 a 87, 87 a 91, 95 a 99 e 99 a 2003. Por que da opção agora em voltar, né, para a esfera federal e não permanecer na esfera estadual? Eu fiz uma opção bastante consciente, vou dizer para você. Então eu já passei 2 mandatos na Assembleia Legislativa, eu achei que foi muito bom, eu trabalhei bastante, fui útil aqui para a cidade, fui útil para a região, tudo bem. Agora eu estou numa fase final da minha carreira. Talvez essa seja a minha última eleição. O senhor tem isso em mente? Não, eu não faço essa programação. Esse negócio de último é duro da gente falar. É duro? É duro? Nossa Senhora! A política, assim Negócio como a de medicina... último, Aliás, a política faz mais parte da sua vida que a própria medicina hoje em dia. É verdade, acabou fazendo, né? Mas então, assim, eu entendo que em Brasília, caso eleito, eu serei de maior utilidade do que em Belo Horizonte, compreende? Porque eu estou muito voltado na área da saúde. Eu acho, por exemplo, eu vivi agora na minha pele a questão do SUS aqui na cidade, que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Apesar dos defeitos, apesar dos problemas, apesar das queixas, das reclamações, o sistema é maravilhoso, maravilhoso. Mas pode ser melhorado, E não é tão difícil que ele seja melhorado. O difícil foi implantar o sistema, foi criar o sistema e implantar o sistema. Agora está aí. Agora precisamos então melhorá-lo. Então, eu acho que eu tenho alguma experiência nessa questão, compreende? Eu gostaria de fazer parte de uma comissão lá de reavaliação do SUS, por exemplo, para te dar um exemplo. Então, sim, isso eu só posso fazer em Brasília e não em Belo Horizonte. Mas o estado de Minas Gerais está numa situação caótica hoje. Você vê que não paga ninguém, não paga professora, não paga policial, não paga conta. Você sabe quanto que o estado deve para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais? É uma coisa absurda. 28 milhões de reais. 28 milhões. Milhões de reais. Só para Poços de Caldas. Só para a Secretaria de Saúde de Poços de Caldas. Imagina o que seria a Secretaria de Saúde sem essa dívida, recebendo os 28 milhões de reais. Olha que maravilha que seria. Então, agora, o estado... Eu espero que seja eleito o governador Anastasia, que tem grande experiência e tem muita credibilidade junto à população, e foi um grande governador, e é um grande senador, muito bem. Mas ele vai se dedicar a recuperar o Estado sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista administrativo. Então vai ser uma fase de recuperação do Estado, compreende? Uma fase de refazer as coisas no Estado e tudo mais. Então isso vai ser muito útil, vai ser muito importante que isso aconteça. Mas não vamos ter recurso nenhum para nada. Não vamos ter recurso nenhum para nada. Então eu não estou nessa fase de ter que ficar assim nesse trabalho teórico. Eu queria fazer uma coisa mais prática. Nesse sentido, Brasília, naturalmente, preenche mais os meus objetivos. E como que isso seria possível, assim? Como que o senhor acha que dá para trabalhar dessa forma, sabe? Ali, mais atuante, fazendo diferente e tentando, né, mudar isso? Olha, eu acho o seguinte, por isso que eu entendo que tendo um pouco de experiência ajuda muito, porque naturalmente Brasília o Congresso Nacional é um trabalho muito complexo, muito difícil, e implica em uma série de conhecimentos, uma série de experiências, enfim, de vida e tudo mais. Então eu entendo que o Brasil vai ter que mudar muito nesses próximos anos aqui. Sim. Vai ter que mudar assim, mais fortemente, compreende? Ora, como eu sou ficha limpa, graças a Deus, eu posso chegar lá e falar grosso.
com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com essa minha trajetória, eu posso ser útil na questão dessas mudanças que nós precisamos fazer. Nós vimos aí agora, por exemplo, o governo do Temer, vou fazer a reforma da Previdência, e começou tudo errado, começou mal, e acabou sem dar uma satisfação para a população. Por que não fez? É preciso fazer ou não é preciso fazer? Essa que é a questão. Porque se a gente deixar o barco correr solto, como está acontecendo agora, daqui a pouco nós vamos estar igual ao estado do Rio de Janeiro, igual ao estado de Minas, sem poder pagar aposentado, sem poder pagar funcionário público, entende? Então essas questões todas têm que ser colocadas na mesa e conversar com a população brasileira. Conversar, mas com os olhos nos olhos, explicando qual é a real situação do Brasil. Nós estamos vendendo agora, vamos ter lá um negócio de 100 bilhões de reais do pré-sal. O que vai ser feito com esses 100 bilhões? O governo já está dizendo, não, eu vou trancar esses 100 bilhões porque eu não posso fazer isso. Ora, isso não é maneira de governar, ué. Ele tem que explicar o que vai ser feito, como é que vai ser utilizado isso. Isso é uma fortuna que nós temos aí, graças a Deus que tem esse recurso. Mas isso não é para ser jogado fora. E a outra questão que eu quero dizer, deixar claro, o Brasil não vai para frente de maneira alguma se não investir mais na educação. Isso não pode ser apenas um lugar comum e tema de discurso de candidato, não. Infelizmente faz parte. A educação, né? Faz parte. A educação tem que ser para valer mesmo. A nossa educação é sofrível, é precária. E não é por culpa das professoras, que são ótimas, é por culpa da estrutura que não tem, do salário que não tem, das condições de trabalho que não tem. É isso que acontece. Então, investir na educação é investir mesmo. Pegar lá uma fatia enorme do nosso orçamento e falar, isso aqui vai para a educação. Isso é que tem que ser feito. Senão nós não mudamos o Brasil. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte desse bate-papo com o pré-candidato a deputado federal, Dr. Carlos Mosconi. Antes do intervalo, eu quero falar para você da água mineral Poços de Caldas. Pura como a natureza criou. Envasada nos melhores equipamentos. Captada na Fonte dos Amores. Lembrando que tem entrega para Poços de Caldas. 3729-0999. O que eles entregam mesmo, Amanda? Galões de 10 e 20 litros. Copos descartáveis. De 200 ml, garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Elas decoraram tudo, por quê? Porque são clientes da água mineral Poços de Caldas. Isso. Aliás, Dr. Carlos Mosconi está degustando de uma água mineral Poços de Caldas nesse momento. Muito boa. Boa. Muito boa. Água da nossa terra. Faz bem pra cidade, faz bem pra você também. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Transa News. Até já. Transamérica 1119. A sua rádio onde você estiver. Olha, galera, quer fazer um implante dentário? Você, né, que tem gente que sofre, infelizmente, com ponte móvel, né, dentadura. Isso é coisa do passado, gente. Poços de Caldas agora tem a Oralci Implantes, uma clínica moderníssima. São mais de 500 metros quadrados de clínica com profissionais especializados. Tudo é feito lá dentro. Tem até um anestesista, né, para os procedimentos. As radiografias. Tudo isso. Aliás, a Oralci Implantes está em mais de 200 municípios aqui do Brasil e agora Poços de Caldas foi presenteado com uma unidade também. Você que está ouvindo agora a Transamérica, pega o telefone, tá a fim de fazer um tratamento odontológico de qualidade? Ligue no 35 3114 0300. 35 3114 0300. Tem uma condição diferenciada para você. Tá valendo já. Fala que ouviu na Transamérica, porque a condição é diferenciada para você. Oralci Implantes é grande parceira aqui da Transamérica, que segue aqui com o nosso bate-papo hoje com o pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Dr. Carlos Mosconi. Dr. Carlos, acho que o senhor tem conhecimento, né, entre aspas, da extinção da delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Poços de Caldas, que agora passa, até o presente momento, a ser subordinada à delegacia de Pouso Alegre. Hoje, o que nós temos aqui seria nada mais nada menos, né, do que um posto avançado, até porque o setor administrativo já foi praticamente extinto. Como que o senhor analisa isso? Na minha opinião, tem a ver também até mesmo com essa falta de representatividade aqui no nosso município. Não tem dúvida, é isso mesmo. Não tem razão nenhuma. Você imagina, nós vivemos na maior cidade do sul de Minas e a maior cidade do sul de Minas perde essa questão da polícia, que vai embora daqui. Vai transferido para Pouso Alegre ou para outros lugares, não sei. Não vejo nenhuma justificativa nisso, não existe razão para isso.
Nós temos movimento crescente, as nossas estradas têm assim, o turismo aqui, final de semana é gigantesco, é enorme. Nós precisamos dessa delegacia aqui, é importante para nós. Dá uma segurança para a nossa população. Então não justifica, não tem razão nenhuma para sair daqui. Eu me lembro, nós estávamos comentando aqui, eu acho que foi em 2012 e 2013. 2012 e 2013. Esse período. Que ficou para sair. Isso. E nós não deixamos sair. A verdade foi essa. Eu fui acionado aqui, até pelo pessoal aqui, da rádio, da televisão, me pedindo para interferir, tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília, e foi o que foi feito. E não saiu, continuou aqui. Lá para trás também já tinha acontecido uma vez isso aí. Me lembro até o nome de um policial, eu vou me lembrar agora, que também fez muito empenho para que a polícia ficasse aqui, e ficou. E agora não estou vendo condições de ficar. Me parece que já está um fato consumado, não é isso? Fato consumado, até então, né? Parece Pode que as ser. famílias... O sindicato da PRF parece que está para entrar na justiça para tentar reverter essa situação, né? Não vejo, não tem sentido, não tem significado nenhum. O que muito estranho... E mostra exatamente a perda de força política da nossa cidade de Poços de Caldas, tanto em razão de Belo Horizonte quanto de Brasília. Eu acho que é uma perda que nós estamos vendo aí. O que faz... Então, o que acontece quando existe esse desprestígio político que está acontecendo aqui em Poços, infelizmente? O que mais me deixou... Despeito do empenho do prefeito, mas aí o prefeito ele está aqui dentro da cidade. A representação lá fora é que tinha que agir nesse sentido de impedir que a polícia fosse embora daqui. Seria uma grande... Agora, o que mais estranha é que de 7 delegacias, né, que estão para ser extintas aqui no nosso país, 3 delegacias aqui do estado de Minas Gerais. Mais de 50% praticamente, né? Mais de 50% do nosso estado. Isso é muito sério. E que a gente vê que o estado é um dos maiores, o maior, né, do país, e sendo que na questão de segurança. 7 delegacias no país, 3 em Minas. Que a gente pensa. Que é o caso do desgoverno que nós estamos tendo. Nós passamos aqui alguns dias atrás essa greve dos caminhoneiros, né? E vejam as consequências do que aconteceu. Nós estamos pagando isso até hoje, ainda vai durar um tempo para consertar. Agora, num momento como esse, nós vamos diminuir a segurança nas nossas rodovias? Será que isso é cabível? Será que isso é possível? Isso me parece um contrassenso enorme. Aí eu ouço dizer, não, porque vai levar mais para a fronteira. Que fronteira que vai levar? Quem que vai ver que fronteira que vai levar? Olha, se precisar mais da fronteira, eu acho que precisa mesmo, aumenta o efetivo lá, não, sem tirar daqui do interior do Brasil, que precisa de mais ainda policial. Mais estrutura, melhores condições. Então, tirar daqui, me parece que é uma razão totalmente descabida. Certo. Pode falar, Laura. Moscone, a gente está vendo aqui um empurra-empurra das situações. A gente ouve propagandas aí do governo estadual falando que está priorizando algumas coisas, mas a educação e a saúde estão sempre renegadas a segundo plano. Os municípios aqui do sul de Minas, todos sofrendo com a falta dos repasses. Poços está sofrendo também já há muito tempo. Essa guerra de siglas partidárias, nesse momento eleitoral, onde um empurra para o outro, a gente ouviu aí um candidato falando que a culpa do estado de Minas está como está hoje é do governo anterior. E aí a gente vê o governo do PT hoje sucateando aqui principalmente a nossa cidade. Poços está renegada, né? A cidade está abandonada pelo governo estadual. Totalmente. Isso é uma coisa visível. Eu não sei se... A impressão é que o governo estadual não curte Poços, né? Tipo, Poços está abandonada. A impressão é que Poços não está em Minas. Isso, nós não estamos em Minas exatamente. Gerais. Poços não é preocupação nenhuma para o governo de Minas. Nenhuma. Tanto assim que nunca veio aqui. Pois é. Nunca pisou aqui. Ele veio aqui numa inauguração de uma empresa, ele desceu no aeroporto, foi lá na rodovia do Contorno e foi embora. Não deu nem o bom... Assim, nem o ar da graça, nem fez o social aqui, né? Nem o social não foi feito. A política de boa vizinhança, chegar aqui na cidade, falou que beleza de cidade, que maravilha de cidade. Não, nem conhece. Então, acho que Poços não existe para o governo de Minas, para o atual governo de Minas. Essa comparação que é feita, é sempre uma desculpa, né? Não, a culpa não é minha, a culpa é do anterior, né? É sempre assim. Agora vamos avaliar, no governo anterior, que era do Anastasia, pagou tudo em dia, pagou as professoras em dia, pagou os policiais em dia,
pagou a saúde rigorosamente em dia, pagou 13º em dia, nunca faltou pagamento para ninguém, pagou os fornecedores, pagou tudo em dia, tudo em dia. Quando o atual governo chegou, o que ele fez? Aumentou 4 secretarias e falou assim, agora eu vou instituir o piso nacional das professoras. Num canto demagógico, fantástico, porque, bom, então se ele fez tudo isso é porque tinha recurso, não é verdade? Se o governo acha que o Estado está um drama, fala, não vou. Ele devia extinguir secretarias, não criar novas, como ele fez. Ele fez isso. E aí já começou. Não, porque isso, porque aquilo. Então ele não fez a lição de casa, outros estados fizeram, os que não fizeram estão pagando a conta hoje. São Paulo, por exemplo, que é um estado grande, é um estado cheio de, vamos dizer assim, potencialmente de problemas, mas não atrasa nada, paga tudo em dia. São Paulo fez a lição de casa. Outros estados menores que Minas, menos ricos que Minas, também fizeram a lição de casa. Um que fez e o governador lá apanhou muito foi o Paraná, por exemplo. Paga tudo rigorosamente em dia. Santa Catarina paga tudo rigorosamente em dia. E por aí fora, no Nordeste, nós temos o estado de Pernambuco, por exemplo, paga tudo em dia. O Ceará paga em dia. Minas não, porque Minas não soube fazer lição de casa. Falta de Minas gestão? Não teve gestão. Nós não tivemos gestão. E o governador hoje está totalmente perdido, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Não pago a Assembleia. A Assembleia vai, ameaça o impeachment, ele vai lá e paga a Assembleia. Quer dizer, que governo é esse? Não tem planejamento nenhum, não tem absolutamente nada. Ainda bem que está faltando um pouco para acabar. Doutor, agora falando na questão de força política, né? Falando aqui da nossa região, que a gente sabe que Poços é uma das maiores cidades, mas a gente tem muitas outras cidadezinhas aqui no entorno, que uma depende da outra, que a gente tem essa ligação, né? E falando também aqui no sul de Minas, nessa questão dessa força, que a gente não tem representatividade, como que o senhor vê isso, né? Assim, a gente falando das coisas que já foram feitas, por pessoas que já trabalharam, que já estiveram lá, e que a gente já trouxe muitos recursos, muitas estradas melhoradas, muitos investimentos ou outras coisas assim, que as pessoas precisam ter essa consciência, não só Poços, mas também as nossas cidades aqui, uma vez que nós pegamos aí em 70 cidades aqui, tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo. Então, aqui é uma situação muito interessante, porque Poços é a capital de uma região cuja metade da região, uma parte da região, fica em São Paulo. É verdade. É verdade. Mas agora, quase que a gente é de lá. Se a gente pegar um compasso, botar assim a ponta do compasso em Poços e fizer o círculo, grande parte está fora. Pega mais São Paulo. Por muito pouco você não tem que ser candidato pelo estado de São Paulo, pois por alguns metros. Voto lá, né? Mas mas Poços não pode fugir a sua condição de maior cidade da região, entendeu? Poços é uma capital da nossa região. E o sul de Minas é interessante, porque o sul de Minas é uma espécie de marca. Não é? O sul de Minas. O sul de Minas existe, não é uma coisa de ficção. Ele existe, o sul de Minas. Mas precisa haver uma melhor integração, uma política melhor de integração no que diz respeito a todos os aspectos. Nós temos estruturas razoáveis que podem melhorar muito. Hoje a gente falou, precisa duplicar essa 459 aí, porque o movimento é muito grande. E agora quer tirar a polícia dali, pensa bem. Mas as outras estradas têm que ter uma manutenção, até que já melhorou. Nós temos, mas eu digo assim, na questão da educação, na questão da saúde, na questão do turismo, na questão da segurança, principalmente, nós precisamos ter uma política muito regionalizada, compreende? Porque isso é um problema sério que nós estamos vivendo hoje. Talvez seja um dos problemas mais que a população coloca como quase que número 1. Número 1 sempre é saúde. Ainda que a saúde esteja bem, porque a população tem medo de ficar sem a saúde. A população aponta a saúde, não é porque a saúde não esteja bem. Muitas vezes não está bem mesmo, não. Mas quando está bem, mesmo assim a saúde é apontada porque a população tem receio de que a saúde piore, entendeu? E aí a pessoa fica com muito receio, com medo, falando, e agora, se eu precisar, como é que eu vou fazer? Se meu filho precisar, como é que vai fazer? Então é assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos aqui coisas muito interessantes, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é o café. O grande produtor de café hoje do Brasil é o sul de Minas. Mas tem um aspecto interessante, é o café de menor qualidade do Brasil, dos melhores cafés do mundo.
E nós precisamos agregar valor nesse nosso produto. O café que nós comercializamos hoje aqui na nossa região é igualzinho que era comercializado há 100 anos atrás. É uma saca de café de 60 quilos e pronto, acabou. Poucos mudaram o sistema. Hoje tem um nicho mudaram. de mercado que é o café de qualidade, café especial, gourmet, né? café especial, que está começando a aparecer, mas nós temos que fortalecer muito mais, agregar valor, porque a riqueza do café não fica conosco, fica lá fora. Isso mesmo. Então essa é uma política regional que nós temos que estabelecer, temos que criar, temos que fortalecer, porque isso traz recursos para a nossa região. Vamos preparar aqui uma pergunta para cá para a gente finalizar, e tem muita gente mandando mensagem. Olha só que interessante essa mensagem do Gerson Edilane Reis, mandou pelo Facebook, daqui a pouco a Laura vai trazer também pelo WhatsApp. Bom dia a todos, Dr. Carlos Mosconi, o senhor foi secretário de saúde, talvez possa responder e ajudar aos pacientes ex-obesos que precisam da abdominoplastia. Porque Poços, ela está citando aqui, ou ele, atende mais de 100 cidades para o programa de bariátrica, e quando é a vez da reparadora, né, ela está citando que nós, pacientes da cidade, não temos convênio e credenciamento, né? E vem pessoas das cidades vizinhas, ela está citando aqui. Ela está falando que o pessoal da cidade estão prejudicados e sem perspectiva. Por exemplo, ela falou que tem... Ela, porque aqui tá o nome dos dois aqui, então. São dois, o Gerson e a Edilane. Ela falou que tem 4 anos de cirurgia e não sabe mais a quem recorrer. Ela gostaria que o senhor falasse sobre esse tema. Ela tem toda a razão. Esse é um drama mesmo, porque a cirurgia bariátrica ela se transformou numa feliz realidade. E nós temos aqui um serviço excelente, que é dos melhores do estado de Minas Gerais, é uma beleza. Só que as pessoas, depois da cirurgia, elas têm que passar por uma cirurgia reparadora. Porque elas perdem 40, 50 quilos, 60 quilos, e naturalmente elas têm que tirar, então, excesso de pele. Pele e tecido gorduroso, muitas vezes, que existe. Então, no caso, por exemplo, da cirurgia de mama, foi feita uma lei. Então, é feita lá a cirurgia de mama. Aí é retirado o tumor, muitas vezes é retirado a mama, e precisa fazer a reconstrução, porque o tratamento inclui isto também. Tem um aspecto, não só o aspecto estético, para a mulher é fundamental, mas tem um aspecto psicológico, que isso aí é absolutamente imprescindível. Então acabou por ser feita uma lei que obriga a reconstrução da mama, entendeu? No caso aqui da cirurgia bariátrica, eu espero que não seja necessária a lei, mas é imprescindível que os serviços que façam a cirurgia bariátrica, eles também possam se especializar e se dedicar também a esse tipo de reconstrução, restauração que precisa ter o corpo de uma pessoa que passou pela cirurgia bariátrica. O que esse casal coloca é absolutamente correto e altamente pertinente. E esse é um trabalho que nós precisamos fazer para poder dar uma plenitude ao tratamento da cirurgia bariátrica. Laura Tassinari. Deixa eu ler uma mensagem de ouvinte aqui. O pessoal está falando da rodovia do Contorno. Rodovia do Contorno mata várias pessoas por ano, nunca foi feito nada para melhorar. A região de Alfenas, as rodovias têm ótimo asfalto e pista dupla em vários trechos de subida. Se tem alguma previsão, alguma coisa que possa ser feita aqui por Poços nesse sentido. Olha, não tem previsão, não. Eu posso dizer tranquilamente que não tem nenhuma previsão. Você vê que houve um trabalho de recuperação das rodovias, de manutenção, e depois não foi feito mais nada. Então eu digo assim, nós precisamos passar por essa melhoria, como ele está dizendo. Em algumas estradas, a rodovia do Contorno tem um grande movimento. A 459 que tem um enorme movimento. Então o que foi feito, por exemplo, nessa duplicação daqui para a saída de São Paulo, lá do ponto da Cascata, tem que ser revisto. Muitas vezes não precisa fazer a duplicação, mas talvez uma terceira faixa, como acontece na estrada daqui para Águas da Prata, precisa ser feita. Precisa ser essa melhoria nós precisamos fazer. Não só nessa rodovia do Contorno, mas na região inteira, isso que eu digo. Esse é um trabalho de política regional que precisa ser feito. Talvez em Alfenas, por algumas razões, foi feito lá. Eu até conheço, nunca notei que é tão diferente daqui. Eu acho que na chegada de Alfenas é assim, é diferente. Estão fazendo algumas mudanças agora. Tem algumas faixas, em Varginha também tem algumas mudanças de faixa lá, naquele contorno de Varginha. Aqui, essas coisas precisam ser estendidas para toda a nossa região. Muito bem. Amanda Negrini.
Eu já fiz essa pergunta pro nosso pré-candidato que teve aqui na semana passada. Acho que eu vou fazer pra todos, hein, gente? Na verdade, uma coisa que eu perguntei pra ele, que eu falo assim, a questão de união de candidatos, né, doutor? A gente vê aí, claro, todos ainda são pré-candidatos, mas a gente vê muitos nomes e talvez tenha sido isso que aconteceu na outra eleição, que ninguém foi reeleito. Boa. E talvez mais uma vez isso vai acontecer, muitos nomes aí vão sair nesse cenário. Como que o senhor vê isso, assim? Não tem união, todo mundo querendo garantir o seu lugar, ou então o que as pessoas devem mesmo focar nesse momento, sabe? Como escolher, uma vez que a gente tem muitos nomes talvez da nossa terra e divide bastante? Olha, a sua pergunta é muito inteligente e muito pertinente também. Eu acho que nós devíamos caminhar em torno disso aí, da união. Nós devíamos procurar fazer união. Eu já conversei com o deputado Geraldo Tadeu, o ex-deputado Geraldo Tadeu, mais de uma vez. Espero poder conversar mais vezes. E se tiver algum critério a ser estabelecido para que um de nós dois continue e o outro saia, eu estou perfeitamente disposto a ouvir. Perfeitamente disposto a ouvir. Eu não tenho nenhum apego, não tenho apego ao cargo, não tenho essa ambição, nada disso. Se houver algum critério que possa ser utilizado para isso, eu sou muito receptivo a essa questão. Muito bem. Eu quero agradecer. Nós temos que encerrar aqui o nosso bate-papo. Muito bem. É importante essa troca de ideias, realmente. Eu queria agradecer a presença do pré-candidato pelo partido PSDB, doutor Carlos Mosconi. Muito obrigado. Possivelmente o senhor vai voltar aqui, né? Possivelmente como candidato depois. Vamos ouvir também dar voz a todos vocês, que é a nossa função. A última, né? Como eu já falei, de última. Eu acho que vocês não param, não. Vocês sempre falam isso, mas a política está em vocês, né? Está no sangue, não tem como. Isso é fato. Isso é fato mesmo. Mas é a verdade, a gente acaba acostumando com a atividade. A atividade é muito interessante, é muito importante. Tem coisas que a gente nem imagina, mas é uma atividade e que você pode ser de grande utilidade do seu ponto de vista coletivo, entendeu? Para as pessoas todas, de uma maneira geral. Então, isso é gratificante. Só que hoje no Brasil, exercer atividade política é muito complicado. Vocês vão reconhecer isso aí, não é verdade? Não é brinquedo, não. Mas a gente tem que vencer essas dificuldades e tocar isso para frente. Nós vivemos aqui, nós moramos aqui, os nossos filhos estão aqui, os nossos netos estão aqui, o nosso futuro está aqui. Nosso futuro, que eu estou dizendo, não é o meu nem o seu, é da coletividade toda. É aqui, então vamos trabalhar. Se a gente puder trabalhar bem, será ótimo. Obrigado pela presença. Espero voltar outras vezes. Gostei muito de estar aqui com vocês. Muito grato pela atenção comigo. Muito obrigado. Um abraço aí aos ouvintes e telespectadores. Até a próxima. Então, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, Stefano Valente está aqui. Já? É nosso convidado. Vamos falar sobre um showzaço que acontece em Poços de Caldas na semana que vem. Maiara e Maraísa. Opa, daqui a pouco no Transa News. Até já. Transamérica 11:42.